Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast Fisiologia é Nóia Minha? Hoje a gente vai falar sobre um assunto raro, mas importante, a doença de Carney, ou também conhecida como complexo de Carney. Hoje eu tenho aqui na minha mesa convidados bastante queridos, o Felipe Azaf, E aí, Ju, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. E agora a gente vai falar um pouquinho mais de endócrino, né? Vai ser bem legal. a Fernanda Lima Oi, Ju, estou muito feliz de estar de volta. e o Guilherme Neves. Bom voltar para falar de endócrino. Então, hoje acho que a gente pode já começar assim, ser bastante direto, né? A Fê tem algumas informações primordiais. Então, o complexo de Carney é uma neoplasia múltipla rara que está associada com uma síndrome de lentiginose, que será comentada melhor pelo Felipe e pelo Gui. Bem, ela, nos 70% dos casos, é familiar, com herança autossômica dominante. Como ela é autossômica, isso significa que ela está presente num cromossomo que não é sexual, e, por o fato dela ser dominante, é necessário apenas um gene para que ela seja manifesta. Ela é causada, na maioria dos pacientes, por defeitos na PRKA-R1A, que codifica a subunidade regulatória tipo 1-alfa na proteína quinase A. Mutações inativadoras da PKA-R1A levam à ativação constitutiva da via do AMP-PKA, por meio da perda da regulação das subunidades catalíticas da PKA. O efeito do aumento da atividade PKA na mitose e proliferação celular varia de acordo com o tipo de célula e estará relacionado com alguns dos sintomas que serão mencionados a seguir. Os pacientes podem desenvolver múltiplas anormalidades cutâneas e uma variedade de tumores endócrinos e não endócrinos. Dentre esses tumores endócrinos, a gente pode citar a doença adenoma cortical nodular pigmentada primária, adenomas hipofisários, tumores da tireoide, tumores testiculares e lesões ovarianas. Os sintomas dessa doença foram descritos pela primeira vez por Carney, e por isso o nome da doença é complexo de Carney. Pois é, e o Gui pode falar um pouco para a gente como acontece o diagnóstico e quando os primeiros sintomas surgem. Então, gente, vou falar aqui de diagnóstico, mas vou dar um geralzão, né? Então, como a gente faz esse diagnóstico, né? O complexo de Carney, o diagnóstico do complexo, ele requer a presença de pelo menos duas manifestações principais da doença que eu vou falar mais à frente. E elas podem ser verificadas, né, por 3 exames: uma avaliação histológica, teste bioquímico ou um exame de imagem. Em alguns casos, a gente pode considerar pelo menos uma manifestação em conjunto com a mutação inativadora do gene PRKAR1A, que não sei como o Fê conseguiu falar direito, ou mesmo um parente de primeiro grau afetado pela mutação. Além disso, nós temos o teste molecular para mutações desse gene, mas ele não é atualmente tão recomendado para todos os pacientes com complexo, né? Ele costuma ser usado mais para ver membros da família que são afetados por mutações conhecidas, mas não necessariamente são portadores da doença. Por fim, foi feito um estudo recente de coorte com 235 pacientes, em que foi identificado que a idade média de diagnóstico foi na faixa dos 20 anos, sendo também o pico de penetrância das manifestações nessa mesma faixa, o início da idade adulta. Vale falar também que a expectativa de vida média para indivíduos com complexo de Carney é de 50 anos, mas isso é um pouquinho distorcido, porque alguns pacientes acabam tendo uma morte prematura. Mas, no geral, principalmente quando nós temos acompanhamento médico ativo, o paciente com complexo pode levar a expectativa de vida normal e uma vida relativamente normal também. Agora, já enveredando, né, um pouquinho para as manifestações clínicas, né, os principais sinais, como o Ju disse, nós temos como principal sinal a pigmentação anormal da pele do tipo lêntigo, que Lipe vai falar melhor mais na frente, que ela pode estar presente desde o nascimento, embora o padrão, né, o normal de distribuição, número e intensidade, costuma ser apresentado até a puberdade, né, principalmente na puberdade. Além disso, temos também lesões despigmentadas e outras lesões pigmentadas, como névoas azuis ou manchas café com leite, que também podem estar presentes no nascimento, mas geralmente se desenvolvem na primeira infância. Indo agora para as manifestações clínicas mais importantes, também as mais lesivas, mais danosas, nós temos os mixomas, né, cutâneos e cardíacos, sendo que esse último é a principal causa de morte entre os portadores da doença,
principalmente em complicações como a cardiomiopatia e a arritmia cardíaca. Além disso, só citando, temos a doença adrenocortical nodular pigmentosa primária, conhecida como PPNAD, o tumor das células de Sertoli e os nódulos da tireoide. E, por fim, também, um pouquinho mais raro, nós temos a acromegalia, que é observada na terceira e quarta década de vida, e também temos algo que é um pouquinho mais raro ainda, que é a acromegalia, que é o gigantismo. Pois é, né? E o Lipe, ele pode explicar um pouquinho para a gente o que são esses mixomas cardíacos? Pois é, Ju, você tocou num assunto que eu acho que é a raiz dos problemas aqui no complexo de Carney, exatamente pelo fato de haver um índice de mortalidade de 50%. E aí, para conceituar, mixoma é um tumor benigno que vai acontecer no tecido conjuntivo, especificamente em relação às células musculares, então em relação aos miócitos, mas é um tumor que ele não é tão benigno assim. Ele é muito infiltrante em outros tecidos e ele também é reincidente, né? Quando a gente tem um tratamento, inclusive um tratamento cirúrgico, ele pode voltar, ele pode retornar, e isso é uma característica típica do mixoma. E aí, no mixoma cardíaco, a gente vai perceber que o quão precoce houver a detecção dele, a gente consegue fazer o tratamento cirúrgico, a remoção cirúrgica, e além disso, a gente consegue fazer um tratamento medicamentoso que é capaz de reduzir os níveis de GH que está acontecendo no corpo, e dessa forma, fazer com que o mixoma não seja reincidente. Existe até uma palavra bonita para falar quando o tumor ele reincide, que é recidivante. Então, essa característica recidivante do mixoma cardíaco passa a ser muito mais controlada com esse tratamento medicamentoso. Aqui nessas imagens que eu trouxe, eu projetei um pouquinho do primeiro critério que o Gui colocou, que são as manifestações pigmentares, que são os lentigos, né? Eles são chamados assim por serem, apesar de bem pequenos e achatados, terem conformações que lembram lentilhas. E aí é importante a gente entender que são diversas as áreas em que a gente vai encontrar os lentigos, inclusive nas genitálias. E mesmo sendo, né, regiões em que não há exposição de luz solar, a gente tem a presença desses lentigos também. E ainda para completar mais, Ju, a gente tem os mixomas cutâneos. A gente falou do cardíaco, que é o mais importante realmente em relação à mortalidade, em relação à gravidade da doença, mas a gente tem aqueles que acontecem na pele e que podem, inclusive, complicarem-se em infecções bacterianas. E aí há uma diferença, portanto, dos lentigos e de outras manifestações pigmentares, né? Que a gente trata de um tumor benigno com características bem peculiares e que, inclusive, tem essas complicações. Pois é, gente, e eu vou falar um pouco sobre as manifestações endócrinas, né? No caso, como a Fê tinha comentado antes, esse gene, o PRKAR1A, ele está presente em vários órgãos, ele se expressa em órgãos como as adrenais, a hipófise, a tireoide e nos testículos e, em alguns casos, nos ovários. Então, por conta dessa sua expressão e um descontrole causado pela doença de Carney nesse gene, a gente vai ter sintomas bastante específicos nessas glândulas, né? No caso das adrenais, a gente pode ter um aumento na produção, por exemplo, de cortisol, né? Nas adrenais, a doença mais marcante, o sintoma mais marcante é a doença adrenocortical nodular pigmentosa primária, né? Que vai aumentar essa produção de cortisol. Já na hipófise, a gente vai ter uma elevação de GH e IGF-1 na produção desses hormônios. Bem, falando um pouquinho mais sobre o GH, o GH é o hormônio do crescimento e estimula o crescimento somático pós-natal e ajuda a manter a massa óssea e massa magra normal em adultos. Porém, o papel dele não é apenas o crescimento, ele possui outras funções, como regulação da glicemia, pressão, perfil lipídico e distribuição dessa massa
gorda e massa magra. E é bem isso, casa bastante com o que o Gui falou, né? Que alguns pacientes, eles podem chegar a desenvolver gigantismo, e como o Lipe comentou antes, que o GH, ele vai aumentar a proliferação celular e pode levar à formação de alguns mixomas, né? Tanto cutâneos como até cardíacos. Já na tireoide, a gente pode... A maioria dos pacientes do complexo de Carney, eles têm uma manifestação clínica da tireoide, né? No caso, são 60% das crianças e adultos com complexo de Carney apresentam nódulos na tireoide, e a maioria dos sintomas são semelhantes aos sintomas do hipertireoidismo. E também a gente pode ter algumas lesões testiculares, né? Por conta dessa proliferação celular aumentada, pode se formar, tipo, eu vou falar calcificações, mas são nódulos, né? Que podem até prejudicar a fertilidade do homem. Mas, então, as manifestações endócrinas são mais essas. Ô, Lipe, você quer acrescentar alguma coisa? Então, Ju, existem outras lesões que acontecem em alguns pacientes do complexo de Carney, e que realmente a porcentagem é menor, mas que é legal de elencar, porque também são tumores, e a gente vem falando, né, de tumores a todo momento nessa doença, e um tumor peculiar é o tumor em relação às lesões ósseas, que se chama osteocondromixoma. Ele é um tumor que vai acontecer em ossos longos e em ossos achatados pequenos, e ele vai ser, na verdade, muito raro, inclusive afeta 1% dos pacientes com complexo de Carney, mas é um tumor muito, assim como o mixoma cardíaco que a gente falou, infiltrante e recidivante também. Então, tem alto potencial aí de gerar muitas complicações a esse paciente. Agora, outro ainda que é legal de elencar é o PMS, que é um palavrão mesmo em inglês, mas resumindo, ele é um tumor na bainha de mielina dos filamentos nervosos, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico. Ele foi reportado de 8 a 10% dos pacientes, aproximadamente, e ele na verdade, constitui um dos tumores mais difíceis de se tratar, porque a localização dele ao redor de raízes nervosas ao longo da medula espinal impede a operação desse tumor, né? Faz ele se tornar inoperável e, além disso, da inexistência, né, de um tratamento medicamentoso. Não existe um tratamento medicamentoso eficaz. Então, é bem peculiar mesmo, todas essas lesões que podem acontecer. A gente viu inúmeras lesões mais comuns, mas essas mais incomuns também podem acontecer, e quando elas acontecem, geram mais complicações ao paciente. É bem legal a gente falar sobre isso, mas, gente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a participação de todo mundo e fica a deixa para mais um outro podcast, Fisiologia. É nóia minha?